Quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em Romanos, carta que Paulo escreve aos Romanos. O capítulo é o capítulo 8 e nós vamos ler de 1 a 11. Romanos 8, de 1 a 11. Obrigado. Quero convidar todos a estarem de pé para a leitura da Palavra de Deus. Eu vou ler o versículo 1, os irmãos estarão lendo o versículo 2, e assim a gente vai fazendo esse revezamento abençoado até o 11. E você pode usar a sua Bíblia, você pode acompanhar aqui pela projeção. E diz assim a carta escrita pelo apóstolo Paulo à igreja de Roma: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei que está trabalhando em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E, com efeito, condenou Deus na carne o pecado, A fim de o preceito da lei se cumprisse em nós, e não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se, de fato, o Espírito de Deus habita em vós. E, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em nós habita. Amém? Amém. Senhor, muito obrigado pela leitura da Tua palavra viva, eficaz, penetrante. E mais uma vez nós pedimos ao Senhor que ela encontre liberdade em nossas mentes e em nossos corações, para que ela vá profundamente em cada um de nós, operando toda e qualquer transformação, mudança que ainda se faça necessária em nossas vidas, em nome de Jesus. Que esta palavra encontre uma boa terra, uma terra fértil, onde esta semente plantada possa germinar e crescer e dar frutos para o Teu reino, para a Tua glória, em nome de Jesus. Que o Senhor nos ajude, nos renovando, nos tirando o cansaço, o sono, o desânimo, as preocupações, as ansiedades, para que estejamos atentos à Tua palavra, em nome de Jesus. Para que nada se perca, em nome de Jesus. Para que nós estejamos aqui neste lugar, com o nosso corpo, com nossa alma, com o nosso espírito e com a nossa mente. Em nome de Jesus. Para que nenhum de nós, a começar de mim mesmo, saia daqui nessa noite da mesma forma que entrou. Mas que sejamos todos impactados, ó Deus, pelo Teu poder, pela Tua graça, pelo Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos encerrar.
Quem se lembra daquela canção? Todo mundo se lembra, porque não é tão antiga assim, né? Minha esposa gosta muito, de vez em quando ela já cantou aqui uma vez, né? Ela é da Fernanda Brum. Não sei se tem outros que cantam, mas eu conheço cantada pela Fernanda Brum. E ela fala sobre o Espírito Santo de Deus, né? E eu queria que nós estivéssemos aqui juntos, à capela, sentindo a presença de Deus, o fluir do seu Espírito e louvando, né, esta canção. E que é mais ou menos assim, né? Espírito Santo, ore por mim, leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas, não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Em Romanos 8:26 está escrito: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Aleluia! Esse é o Espírito Santo de Deus, o Espírito da promessa, o Consolador, o Guia, aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Esse é um grande presente e um cumprimento de uma grande promessa de Jesus Cristo para as nossas vidas. Após Jesus ressuscitar dentre os mortos e passar aproximadamente 40 dias entre nós, antes de ser elevado aos céus novamente, ele disse: não vos deixarei só, mas enviarei um outro Consolador. E ele foi para o Pai e nos mandou o Espírito Santo, o Espírito da promessa, aquele que nos guia. O Espírito Santo é uma pessoa. Nós temos Deus, o Pai, nós temos o Filho, o Salvador, né? O Pai, que é o Criador, o Filho, o Salvador, e o Espírito Santo, Consolador, o incentivador, o nosso guia. E aqueles que, estando em Cristo, tendo o Espírito Santo de Deus habitando em si, eles agora precisam viver uma vida em espírito. Porque quem é nascido da carne é carne, mas quem é nascido do Espírito
é espírito. É necessário nascer da água e do espírito. Nós somos seres espirituais, porque no momento em que recebemos a Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, nosso espírito é vivificado. Aquele espírito que caiu no Éden, que morreu no Éden por conta do pecado de Adão e por isso se afastou de Deus, ele tem vida novamente. Tendo o nosso espírito vida novamente, nos ensina o apóstolo Paulo que o nosso espírito se comunica com o Espírito de Deus e assim nós somos convencidos e temos a confirmação que nós somos filhos de Deus, filhos por adoção. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E isso é importantíssimo para as nossas vidas. Paulo, escrevendo à igreja de Roma, está falando aqui nos versículos que nós lemos de algo extremamente importante para as nossas vidas, que é exatamente o andar em espírito, o viver em espírito, nós nos conseguirmos vencer a nossa carne, não se deixar dominar pela lei da carne, mas sim pela lei do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Porque Jesus já disse que o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. E nós devemos então fortalecer o nosso Espírito, para que fortalecido o nosso Espírito, a gente não cumpra as concupiscências da carne. Porque assim também está escrito: andai em Espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Vivemos, amados, diariamente uma guerra tremenda. O Espírito milita contra a carne milita contra o Espírito. Quem vencerá essa guerra? Aquele que estiver mais alimentado. Conta-se uma ilustração para nos ajudar a esclarecer e no entendimento dessa palavra, que um homem tinha o costume de botar os cães para brigar e fazer aposta de qual era o cão que venceria aquela luta naquele momento. E aquele homem sempre acertava qual cão, qual cachorro ia vencer aquela luta. Não tinha como. Todas as vezes que ele colocava os cães para brigar, ele dizia: esse vai vencer, e no final era aquele cão que vencia. E então um homem chega perto dele e pergunta: como é que você sabe qual cachorro vai vencer a luta todas as vezes que você os coloca para brigar? Ele: é simples, quando o dia anterior à luta eu alimento um dos cachorros e o outro eu deixo sem comer o dia todo. E aquele que comeu o dia todo sempre vence aquele que não comeu, que não está alimentado. Porque um está fraco por falta de alimento e o outro está forte, porque se alimentou, durante todo o dia. E assim ele sabia exatamente quem venceria todas as lutas. E assim, amados e queridos irmãos, é a nossa vida e o nosso desafio. Porque a carne tem uma inclinação e ela tem um desejo. A carne foi maculada pelo pecado desde o Éden, quando Adão pecou, e isso respingou em todos nós. E agora o homem natural, a carne natural, tem a inclinação para o pecado, tem inclinação para diversos tipos de desejos e vontades. Mas o nosso espírito, porque em nós foi soprado o fôlego de vida do próprio Deus, entende que esse espírito quer buscar a Deus, quer estar próximo de Deus, e assim vivemos uma guerra muito grande, porque o mundo que vivemos hoje nos oferece muitas coisas. Todas as épocas trazem as suas dificuldades, mas a época que nós vivemos é a época que mais tem distração. A distração está ao alcance da mão de todos. Você tem hoje um aparelho na sua mão, que se você entrar naquele mundo, através da internet, com um aparelho na mão, você pode se ver envolvido com tudo
quanto é tipo de coisas que são inclinação da carne na nossa vida. As distrações do tempo presente são muitas, muitas, muitas. E de forma que essa guerra é cada vez mais intensa. A carne tem uma inclinação, o espírito tem uma outra inclinação. Quem é que vai vencer essa guerra? Bom, Paulo no capítulo 7, que é o apóstolo Paulo, e é muito bom frisar isso. Quem era o apóstolo Paulo? Bom, Jesus disse que o apóstolo Paulo era para ele vaso escolhido. Muita gente tentou falar de Jesus para Paulo, mas só o próprio Jesus conseguiu convencer Paulo de quem ele era. E assim encontrou com ele no caminho de Damasco, e ali começa o seu ministério. O próprio Jesus foi lá para resgatar Paulo, porque era para ele vaso escolhido, apóstolo aos gentios. Paulo, quando conheceu a Cristo e a sua vida foi transformada, ele passou a buscar então as coisas do Espírito. Ele começou a aprender cada vez mais profundamente sobre Deus e a sua vontade. Ele foi tão importante que escreveu 14 cartas no Novo Testamento. E depois de Jesus, ele é a figura mais importante do Novo Testamento. Paulo foi elevado a Deus até o terceiro céu e viu coisas inefáveis, insondáveis, das quais ele foi proibido de falar, e ele apenas disse que não falaria, mas que chegou lá e viu coisas inefáveis, maravilhosas. Esse era Paulo. E ele no capítulo 7, anterior a esse que nós lemos, e quem tem acompanhado a EBD já passou exatamente por esse momento, ele diz: o bem que eu quero fazer, eu não faço. E o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Quem me livrará do corpo dessa morte? Gente, era o apóstolo Paulo. É ele que está escrevendo isso. Que ele, apóstolo Paulo, passava na época que aqui estava, hoje não passa mais, está na glória com Deus do céu eternamente. Esse apóstolo Paulo, naquela época, sendo quem ele era, escrevendo essa carta àquela igreja, ele passava por essa aflição, por essa angústia, por essa guerra. A carne queria que ele fizesse uma coisa, o Espírito queria que ele fizesse outra. Ele diz: quem me livrará, ou quem nos livrará do corpo dessa morte? E ele diz: mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? E por que através de Cristo? Porque quando estamos em Cristo, temos o seu Espírito Santo habitando em nós. E vivendo em Espírito, não cumprimos as concupiscências da carne. Eu tenho certeza que todos nós temos as nossas guerras diariamente. A sua carne vai militar contra o seu seu espírito contra a sua carne diariamente. Essa guerra vai ser vencida por quem estiver mais alimentado. E aí está o motivo pelo qual muitos crentes têm perdido a sua guerra diária. Porque poucos têm procurado alimentar seu espírito. Como nós alimentamos nosso espírito? Existem muitas formas de nós buscarmos ou de alimentarmos nosso espírito. E não é uma coisa só, mas é um conjunto de coisas. Todas as vezes que alguém, muitas vezes, e é muito ruim isso, né? Quando alguém chega para você e te apresenta um problema e você vira para a pessoa assim: vai orar. Não está orando, vai orar, vai resolver seu problema. E às vezes a pessoa está orando um tempão e ela não viu o problema dela resolvido ainda. Vai ler a Bíblia. E a pessoa está lendo a Bíblia há muito tempo, mas ela não conseguiu ainda. Não devemos jamais simplificar ou diminuir o problema, a angústia das outras pessoas. É preciso que você dê permissão e acolhimento. Que você, mesmo não concordando, que você ouça, que você ampare. Porque a luta é tremenda. E não é uma coisa, mas é um conjunto de coisas que com o tempo nos levará a fortalecer o espírito e vencer essa luta contra a carne.
Esse conjunto de coisas, a primeira delas é a oração. Quando oramos, falamos com Deus. A segunda é o estudo da palavra. A palavra é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. A palavra é a verdade que liberta. A palavra, ela é transformadora. A palavra transforma a nossa vida. Porque ela é a verdade. Quando a gente conhece a verdade nos liberta. A palavra é libertadora. E quando nós lemos a palavra, Deus está falando conosco. Então nós temos a oração, nós temos a palavra, nós temos o jejum. Quando nós ficamos em jejum e nos abstemos de alimento, e o nosso corpo, a nossa carne enfraquece, e nós aprendemos a vencer isso e não cedemos, você está exercitando exatamente não ceder a carne. Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O jejum também irá te ajudar. E a quarta e última coisa, a comunhão. Não é um desses, eu só faço um, eu escolhi um desses quatro e vou. Não, o conjunto. Muitas pessoas não vencem porque elas acham que uma coisa só vai fazê-las vencer, vai alimentar de verdade. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Se você só comer pão todos os dias da sua vida, você vai ficar bem nutrido? Se você comer só arroz todos os dias da sua vida, você vai ficar bem nutrido? O que é o alimento? É um conjunto de coisas variadas que vão nutrir o nosso corpo e nos manter de pé. A nossa vida espiritual não é uma coisa. São quatro delas, que nós precisamos manter dioturnamente na nossa vida, para fortalecer o nosso espírito e vencer esta guerra diária que enfrentamos. Eu e você, nós como igreja, precisamos estudar a palavra de Deus, precisamos ter o nosso quarto de guerra, de oração, de dobrar o joelho, de falar com Deus. Nós precisamos ter o hábito de jejuar, de estar mortificando a nossa carne, de deixarmos o alimento e algumas coisas por um pouco de tempo e nos dedicarmos a uma aproximação mais intensa e profunda com Deus. E todos nós devemos viver em comunhão. Nós devemos viver no ambiente congregacional. Nós devemos nos envolver com as pessoas. A comunhão, ela é salutar, ela é benéfica, ela é indispensável. Paulo diz que nós somos um corpo, e o corpo cresce saudável se todos nós estamos juntos trabalhando na mesma direção. Paulo fala, e se todo o corpo for olho? É estranho, você imagina um corpo todo só ser um olho gigante, enorme, sem braço, sem perna, não tem sentido. É um conjunto que funciona junto. E Satanás tem trabalhado para acabar com a comunhão da igreja de uma forma fantástica. Tem colocado na cabeça das pessoas, por conta de diversos tipos de circunstâncias e problemas e desentendimentos e discordâncias, que a pessoa não precisa estar tão presente, que ela não precisa estar tão envolvida. Que o importante é ela e Deus, o resto não importa. Quer dizer que isso é uma mentira do diabo. E se você acredita nisso, você caiu na mentira do diabo. Porque quando Jesus, ele resume os 10 mandamentos em 2. Em Mateus, se eu não me engano, capítulo 20. E ele diz que os mandamentos são amar a Deus sobre todas as coisas e ao meu próximo como a mim mesmo. Não existe isso de viver isolado. Ovelha isolada é prato cheio para o lobo. Em Hebreus, o autor de Hebreus, que é um autor desconhecido, não há evidência nem interna nem externa que possa nos afirmar quem escreveu. A maioria acha que foi Paulo. Ele diz, não
deixe de congregar, ainda mais quando vedes que aquele dia se aproxima. Que dia é esse que o autor faz referência? É o dia da volta de Cristo. Então, quanto mais você vê que aquele dia está chegando, e os sinais estão aí, mais você deve congregar, estar em congregação, estar junto, estar presente e fazer a obra de Cristo Redentor juntos. Essas 4 coisas precisam estar presentes na nossa vida. Não é uma delas que vai resolver, mas o conjunto. Assim como comer arroz todo dia não vai alimentar o nosso corpo devidamente, não é só oração, ou só leitura bíblica, ou só jejum, ou somente comunhão. Todas essas coisas, elas são essenciais para que o corpo de Cristo esteja bem nutrido, fortalecido e consiga deixar de viver as concupiscências da carne e os desejos da carne. Paulo diz no verso 6, porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Você quer vida e paz? Você precisa andar no Espírito. Você precisa ter uma vida de oração, uma vida de estudo da palavra, uma vida de jejum e uma vida de comunhão. Se qualquer uma coisa dessa faltar, a sua nutrição espiritual está deficitária. E o inimigo vai usar disso, você pode ter certeza, para que você não ande em espírito, mas para que você cumpra as concupiscências da carne. Quando nos alimentamos diariamente de tudo isso, estamos cada dia mais fortalecidos. Porque, irmão, muitas vezes nós vencemos determinados pecados na nossa vida, mas o desejo de continuar cometendo eles não nos deixa. Mas como a gente não executa? Fortalecendo o Espírito. Fortalecendo o Espírito. Aí tem gente que faz um dia, né? Então, ele acha que já resolveu. Então, nesse dia aqui eu vou fazer tudo isso. Aí faz um dia. Pronto, resolveu. Se você só comer um dia no mês, resolve o teu problema? No mês não, porque eu já exagerei. Se você comer um dia só na semana, resolve o teu problema? É a mesma coisa. Se você deixar de respirar, você morre. Se você deixar de dormir durante um tempo, você morre. Se você ficar sem comer durante um tempo, você morre. Se você ficar sem beber água durante um tempo, você morre. E você tem que fazer todas essas coisas, porque se você não fizer qualquer uma delas, você morre. Você tem que fazer todas. Porque vamos supor que você coma, vamos supor que você durma, vamos supor que você beba água, mas você para de respirar. O que vai acontecer? Mas vamos supor que você respire, você beba, você coma, mas você não durma. O que vai acontecer com você? Vai chegar uma hora que você vai morrer. Porque é cientificamente comprovado que um determinado tempo sem dormir, pifa tudo. Vai pro rabo. Mas vamos supor que você durma, que você beba água, que você respire, mas você não coma. Quanto tempo sem comer você vai aguentar? Uns mais, outros menos, mas no final das contas é morte. Você tem que fazer as 4. Você tem que comer, você tem que dormir, você tem que beber água, você tem que respirar. Do mesmo jeito que você tem que orar, do mesmo jeito que você tem que ler a Bíblia, do mesmo jeito que você tem que jejuar, do mesmo jeito que você tem que viver em comunhão. Por mais desafiador e difícil que seja, não adianta você inventar desculpa, nós temos que viver em comunhão. Essas 4 coisas têm que ser feitas ao mesmo tempo. Ainda mais quando nós vemos que aquele dia está chegando, nós devemos nos fortalecer mais e mais. Andem em espírito
e vocês não vão cumprir as concupiscências da carne, mas para andar em espírito. Esse espírito maravilhoso, esse espírito que o apóstolo Paulo diz no verso 11, que habita em cada um de nós. Não é visitação, mas é habitação. E Paulo termina o capítulo 8, só uma forma viciosa de falar, porque a gente não sabe se ele terminou mesmo, né? Porque o original não tem versículos e nem capítulos. Então a gente não sabe se ele escreveu tudo uma vez ou se ele parou e foi escrevendo aos poucos. Mas na divisão feita, o capítulo 8 ele termina com algo maravilhoso para as nossas vidas. Ele diz assim: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? O que são todas as coisas? São todas as coisas, inclusive a vida de andar no Espírito e vencer a carne. Todas as coisas. Ele nos dará graciosamente todas as coisas, inclusive a nossa vitória contra os desejos da carne. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem nos justifica. Não adianta o acusador vir te acusar de nada, porque o acusador foi derrotado. Amém ou não amém? Ele foi derrotado. Ele é o derrotado. Quem os condenará? É Cristo, quem morreu ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Ele está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso intercedendo por você, para a sua vitória, para o fortalecimento do seu espírito, do meu espírito, para que nós, como igreja, vivamos de andar em espírito, para não cumprir as concupiscências da carne. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as do porvir, nem os poderes, nem as alturas, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Deus é bom em todo o tempo, e em todo o tempo Deus é bom. Ele nos deu todas as ferramentas para vencermos os desafios da vida. O que nós precisamos, tão somente, é colocar essas ferramentas em prática. E o tempo nos dará a vitória. Não é só um dia, a guerra é diária. Até o dia que Jesus voltar, ou até o dia que Ele nos chamar, nós vivemos uma guerra espiritual tremenda. E se vacilarmos, perderemos muitas batalhas. Por isso, precisamos estar atentos, vigilantes. Por isso está escrito: vigiai e orai. Andar em espírito é andar em vitória. Andar em espírito é agradar a Deus, agradar o coração de Deus. Andar em espírito é obedecer a Deus. Andar em espírito é essencial, é primordial para aquele que nasceu de novo, da água e do Espírito, daquele que morreu para o mundo e renasceu para Deus, daquele que é Espírito, em nome de Jesus. Meu querido, que Deus abençoe a sua vida. Que o Espírito Santo de Deus lhe fortaleça a cada dia da sua vida.
que Ele te enche de graça, de amor e de misericórdia. Que Ele fale ao seu coração, dando as respostas às dúvidas que porventura estejam no seu coração. Que você sinta todo o amor que Ele tem por você. E que você perceba esse amor diante do sacrifício que Ele fez, voltando para o Pai, mas não nos deixando só, enviando o Espírito Santo, o Consolador, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé? Eu sei, eu entendo como desafiador é para nós cumprirmos ou colocarmos em prática tudo isso. É realmente extremamente desafiador. Só que nós não podemos desistir da luta, porque o desafio é grande. Porque Jesus disse que nós poderíamos fazer obras iguais ou maiores do que a que Ele fez. O que mostra que Ele confia muito em nós. E sabe que apesar de nossas fraquezas, se nós andarmos em Espírito e permitirmos que o Espírito age em nós, Ele nos levará a vencer tudo. Amém ou não amém? Amém. Eu sozinho não sou nada, não sou ninguém, mas eu, com Deus, sou um exército insuperável, invencível. Não por minha causa, mas por conta daquele que habita em mim. Com Cristo, nós somos mais que vencedores. Então, embora o desafio realmente seja grande, ele vem nessa dimensão apenas para nos dar uma vitória também gigantesca, porque quanto maior o desafio, maior a vitória. Você imagina, qual história será mais contada, mais vista, mais celebrada? A de um homem que matou uma barata ou de um homem que matou um leão? Sabemos que com certeza que matou um leão. Davi é famoso e conhecido também porque matou um leão e matou um urso, não porque matou uma barata, mas o desafio é grande. Qual desses você quer ser? O que mata uma barata ou o que mata o leão? O Deus que nós servimos, nós cantamos, é o Deus do impossível, Ele é grande, Ele é tremendo. Então nós devemos trabalhar os desafios de acordo com a grandeza do nosso Deus. E não temer o desafio porque ele é grande, mas mostrar ao desafio, aos gigantes que se levantam, que nós temos um Deus todo-poderoso. Aleluia! Você tem um Deus todo-poderoso. E você pode vencer tudo, inclusive o seu maior inimigo, que é você mesmo. Nosso maior inimigo está dentro de nós. Você pode se vencer. Eu posso me vencer, porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu levo agora eu vivo pela fé no Filho de Deus. Andem em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne. Vamos louvar.
quero este sim, acabo cometendo. Em meu ser, me tocar em espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não entendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe nenhum em mim, apenas um pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então deixe-me ir, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Então liberta-me. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. E eu passo a ser livre pra viver a tua vontade. E ao te conhecer, todo o meu ser se enche de bondade. E reina o Espírito sobre a carne. Aleluia. Louvado seja o teu nome, ó Espírito Santo de Deus. Mas nessa hora te louvamos, te exaltamos, ó Deus Santo e Todo-Poderoso. Tu que sonda os corações e sabe como cada um de nós está nessa noite. Nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, vem com teu fogo, vem neste lugar, enche esse lugar, enche as nossas vidas, constrange o nosso coração para vivermos com a vida andando em Espírito. O Senhor conhece cada um de nós particularmente. O Senhor conhece cada um de nós melhor do que qualquer um de nós, porque foi o Senhor que nos formou. Por isso o salmista Davi no Salmo 103 diz que o Senhor conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. O Senhor sabe das nossas fraquezas e como nós lutamos contra elas. E nós precisamos lutar. Não podemos desistir jamais, porque a vitória é nossa em nome de Jesus. Pelo sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a vitória é nossa, a vitória é minha, a vitória é nossa em nome de Jesus.
mas não podemos desistir. Por isso, Senhor, nos ajuda a não desistir, a continuar lutando contra a nossa carne, a não ceder, ó Pai, de forma nenhuma. Porque nós somos sim chamados a uma vida de santidade, pois o Senhor diz no Velho e também no Novo Testamento: sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor, aleluia. Então nós temos que andar em espírito, precisamos cumprir esse desafio. Mas são muitas as tentações, são muitos os desejos, são muitas as vontades. Ajuda-nos a superar e a vencer. Que o Teu Espírito Santo nos constranja, a que estejamos fortalecendo o nosso espírito com a Tua Palavra, com orações, com jejum, com uma vida de comunhão. Como o inimigo tem enganado as pessoas, como o inimigo tem enganado as pessoas com relação à comunhão, dizendo para elas que elas não precisam estar envolvidas com a igreja, elas não precisam estar envolvidas com o culto, que elas só precisam estar com Deus, mas elas só precisam estar com Cristo. Mas se Cristo é o cabeça do corpo e elas estão fora do corpo, como elas podem estar em Cristo? Oh Deus, está escrito que o Deus deste século cegou o entendimento de muitos para que não entendam. Então nessa noite eu peço a Ti, ó Santo de Israel, que faça cair as escamas dos olhos em nome de Jesus, e que aquele que ainda não conseguiu enxergar possa enxergar nessa noite em nome de Jesus. Que é melhor ser dois do que ser um. Que não é bom que o homem esteja só, que nós precisamos uns dos outros, que é uma bênção andar juntos. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, lança todo engano por terra e nos ajuda, Pai, a vivermos uma vida andando em espírito. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome